Boa noite, gente. Vão chegando. Só tô fixando aqui. Oi. Boa noite, boa noite. Como tá o som aí pra vocês? Oi, 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 chegando. Vamos dar um tempinho pro pessoal chegando, mas enquanto isso, já vou falando. Tá ótimo o som. Obrigada, Aline, lindona. Eu vou pedir então, agora que é começo da live, se vocês quiserem compartilhar com pelo menos uma pessoa, tá? Por quê? Está muito ligada à nossa abundância, né? A gente compartilhar também oportunidades para as outras pessoas, tá? Então, se você quiser, é aqui no aviãozinho, né? Coloca ali um convidar alguém para assistir a live, tá bom? E vamos lá, então, falar sobre o medo. Eu vou desligar o som aqui, vou ligar o meu microfone. Deixa eu ver se conectou. Só um pouquinho. Pronto. Confirmem se tá me ouvindo melhor agora, tá? Ó, o Dudu já comentou ali, o medo do nosso amigo faz nós mudarmos e progredir. Vamos lá. Isto aí, vamos entender um pouco o medo, né? A gente tá vamos entender mais a fundo. Tá ótimo o som, obrigada. Então, gente, o medo, ele é um sentimento universal, né? Primeiro a gente vai entender isso, né? Que a gente aprende a sentir medo já na infância, né? E o que tem a ver o medo? Ele não é só o emocional. Ele mexe na química do corpo. Vocês sabiam disso? Respondem aqui para mim se vocês sabiam. Se vocês sabiam que o corpo, através da reação do medo, faz uma química no nosso corpo. Fala sim ou não? Vamos lá. Vão chegando, gente. Quem tá chegando, aproveita e compartilhem com pelo menos uma pessoa. Não sabia, a Aline falou. Ok. Quem mais? Bora, gente, não precisa ter vergonha não, vamos interagir. Pati, sim. Ó, a Pati sabia. Rafa, não, ok. Vou explicar um pouquinho sobre. Não tão a fundo para não ficar tão técnico, né? Mas vamos lá. Quando a gente sente medo, é algo inesperado, né? É uma reação do corpo que a gente fala de ação de luta e fuga. O que acontece quando o corpo sente isso, né? O nosso cérebro, ele vai ativar no nosso corpo uma informação, que é os neurotransmissores. Não sei se vocês sabem, os neurotransmissores é que fazem a produção de hormônios, eles que levam a informação para o corpo produzir. E justamente no medo, o que a gente produz? A adrenalina. Ou epinefrina, né? Tem gente que conhece como epinefrina. E o que acontece? Vai ativar a química do corpo, ou seja, o seu corpo vai reagir com o medo.
E qual é a reação que o corpo faz, né? Ó, eu vou ter alguns tópicos aqui para mim não me perder na live, tá, gente? Então, o cérebro informa e o corpo vai reagir. E como ele reage? Para o combate, para a gente se defender, para a gente ter ação, para a gente agir, certo? E acontece algumas reações no nosso corpo quando a gente sente medo, né? Uma delas é que é a que mais acontece, acelerar o coração, né? A primeira coisa quando a gente sente medo, acelera o batimento, certo? Outra coisa que acontece, respiração ofegante. Quando acelera o coração, automaticamente o coração bombeia mais sangue, automaticamente a gente também tem a respiração mais ofegante, mais lenta, né? Mais coisas acontecem. A pupila dilata. Esse até eu não sabia, tá? A pupila dilata, vocês sabem por quê? Para a gente enxergar melhor. É como se fosse um animal caçando. Então, a pupila aumenta para entrar mais luz e a gente enxergar melhor. Ou seja, é realmente um mecanismo de defesa. Olha que interessante. Gente, tá chegando, sejam bem-vindos. Compartilhem com pelo menos uma pessoa. E vamos lá, tá? No comecinho da live aqui, tá? A gente tá falando de como o medo faz o corpo produzir uma química no corpo. Então, continuando, o corpo vai reagir dessa forma. Então, a pupila dilatada é para nossa defesa, enxergar mais, enxergar melhor. A tensão muscular. O nosso corpo fica rígido. Para quê? Vou ir perguntando para vocês interagirem aqui. Vocês sabem por que a tensão muscular é importante quando a gente sente medo? Coloquem sim ou não. Vamos lá. Estão me ouvindo bem, gente? Pessoal que tá chegando. Ó, Cristiano não, Aline não, Ju não. Ok. Márcio, ó, preparado para a luta. Mara, não. Ok. Olha como é importante a gente conhecer a reação do nosso corpo. Muitas vezes a gente acha que o medo é só o emocional e que a gente às vezes consegue controlar. Tá caindo fichas aí para vocês? Porque é importante a gente entender mais a fundo, né? Então isso às vezes muitas vezes a gente nem controla. Por quê? Porque o cérebro, ele já vai acessar uma informação e já vai mandar produzir o hormônio, né? O neurotransmissor, que eu falei lá no começo, que é de luta e fuga, né? Vai gerar adrenalina e vai fazer o seu corpo aí disparar uma informação. Olha que importante que é saber disso. E como o Márcio falou, sim, ele prepara para a luta. A rigidez muscular te prepara para a ação ou para a defesa. A rigidez muscular quer dizer quando você fica, né, forte, firma a mão, é para defender ou atacar. Então, essa rigidez, ela é exatamente para isso. E outra questão também que acontece é a sudorese, né, o suor excessivo, que é para você perder energia, né, para você ter mais energia, na verdade. Então, o suor, ele baixa a nossa temperatura corporal. Gente, tô tentando falar assim, de uma forma mais simples. Tá dando de entender? Tá tudo certo? Eu não quero entrar muito em química, enfim, né? Não quero dificultar aqui. Quero facilitar a comunicação aqui para vocês, tá? E mais uma coisa que acontece é a liberação da glicose. Aline, muito legal. Obrigada, lindona. Então, a liberação da glicose também
faz parte para como se fosse um combustível, né? Libera a glicose para a gente conseguir ter mais ação e reação. Dá para entender muito bem. Obrigada, Ju. Então, assim, simplificando e exemplificando, esses são os sintomas que o corpo faz por causa da sensação do medo. Aí, o que acontece? Os motivos do medo estão ligados a vários pontos. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? A traumas do passado. Então, às vezes você nem lembra tanto da sensação de um trauma, mas o seu cérebro acessa o inconsciente. Quem é que sabe que o inconsciente é 95% do cérebro? Que a gente usa 5% dele, olha só. Quem sabe disso? Me contem. Não sabia. Exatamente. E o que o inconsciente faz? Ele grava. É como se fosse um computadorzinho aí o cérebro é o nosso computador. Ele grava toda a informação. Então, essa fase que a gente passa dos primeiros 7 anos, ela é muito importante como aprendizado, tá? Principalmente no emocional, né? Por quê? Porque vai ficar gravada essa informação inicial, onde vai se repetir aí para nossa vida adulta. Por isso que muitas coisas que acontecem são gatilhos que acessam a reação que aconteceu lá atrás, na infância. Então, junta essa informação e o corpo vai reprogramar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de experiência traumática, né? Inclusive, é a história minha, que muitas pessoas me conhecem, talvez aqui, mas não conhecem bem essa história, tá? E essa história aconteceu quando meu filho tinha de 3 a 4 anos. Hoje ele tem 8. E ele caiu na lagoa. A gente estava num almoço, né, num sítio, e segundos ele caiu e eu só ouvi um mãe e saí correndo e fui pegar ele. Então eu consegui pegar, não aconteceu nada grave, tá, gente? Ele não submergeu, né? Não afundou, né? Mas eu peguei ele com a água mais ou menos aqui. E o que aconteceu comigo? Eu tive essa experiência traumática de luta e fuga, onde de repente, tanto é que eu não lembro exatamente como aconteceu, eu lembro assim flashes, porque o meu corpo reagiu totalmente sobre o medo, sobre essa sensação de que eu saí desesperada atrás dele. E além disso, eu tive uma experiência de gatilho, que agora eu vou explicar para vocês. Então, essa experiência que eu tive com meu filho realmente foi algo bem forte, inclusive foi um dos motivos que eu comecei o meu autoconhecimento, as terapias mais a fundo, porque eu já tinha algum conhecimento, mas eu fui mais a fundo e fez eu experienciar isso. E eu achava que depois do que aconteceu, eu achava que eu ficava nervosa e irritada, né? Mas depois eu fui entender que era o medo. Era o medo de acontecer de novo. Então eu ficava sempre nessa... O que é a luta e fuga, né? A gente ficar acelerado, a gente ficar prestando atenção, a gente ficar a todo momento em atenção. E isso causa também uma química no corpo que você não descansa. Então começou a desregular meu sono,
Aí ficava cansada e com sono, totalmente, né, desregulada. E o gatilho aconteceu um tempo depois, inclusive faz alguns meses que aconteceu. E eu percebi porque eu estudei sobre isso, né, principalmente da química do corpo, porque eu trabalho com florais de Bach, que tá ligado a isso, né, que é o neurotransmissor que equilibra, que gera, né, que faz o corpo produzir o hormônio para o equilíbrio do corpo. Então eu já descobri na hora, né? Mas o que que aconteceu? Quem é aqui de Rio do Sul vai saber, né, da cidade. Que eu, meu marido e meu filho, a gente foi passear no Pico da Bandeira, que é um ponto alto aqui da cidade que tem as antenas do rádio, né? Enfim, dá de ver a cidade toda e é um ponto onde a gente fica lá na ponta, na pedra, para tirar foto, enfim. E não é nada seguro, né? E o que que aconteceu? Eu fui lá várias vezes, gente. Só que aquela, né, essa última vez que eu fui com o meu filho, foi a primeira vez que eu fui com ele. Inclusive porque eu pensei, ele já tá grandinho, 7, 8 anos, né? E eu fui. Mas o que que aconteceu lá? Cheguei lá e tive reação do corpo. Então, eu não conseguia sair do lugar. Eu comecei a tremer. Começou a disparar, começou a dar sudorese, todos esses sintomas aqui. E eu não conseguia sair do lugar. O que eu conseguia falar era pro meu marido: segura o meu filho, segura, segura. Por quê? Porque foi um gatilho de medo, de perder, de acontecer alguma coisa com ele, que o meu corpo reagiu. Por causa daquele evento que eu falei para vocês lá da lagoa. Olha que interessante. Então, o evento traumático não foi agora. Foi lá atrás. Então eu acessei uma camada do meu inconsciente ainda daquela vez. Aí tudo bem, meu marido tirou meu filho, me ajudou a sair de lá, gente, ele teve que me ajudar, porque eu não conseguia sair. Meu pé ficou firme no chão, eu não conseguia sair. E chegando no carro, tava tudo certo, eu fiquei bem, eu falei, eu já sei o que aconteceu. Né? Mas eu soube por causa do conhecimento, porque senão eu ia achar que era desse momento, né? Que eu tava com medo de altura, por exemplo, e não era isso. Então eu faço agora uma pergunta para vocês, né? Se vocês já perceberam essa reação, ou se tá caindo aí às vezes uma ficha agora de que você achou que era um novo medo, quanto na verdade era um gatilho mental, uma experiência que se repetiu, mas que foi em outra situação. Entenderam? Me contem aqui, eu quero saber de vocês também, não vou contar só a minha história, não. Bora, gente, comentar, gente, vamos conversar aqui na live. Já percebi, mas achei que era um medo novo. Geralmente a gente pensa isso mesmo, que é algo novo que está acontecendo devido à experiência ser diferente, né? A situação ser diferente. E o que que acontece, né? Além das experiências traumáticas, tem experiências passadas que às vezes não só como trauma, mas a experiência que aconteceu que gerou alguma emoção, né? Alguma lembrança. Então, por exemplo, medo de algum animal, quando você
sentiu muito medo, foi atacado, enfim, pode acontecer. O condicionamento social, familiar, também está ligado ao medo, tá, gente? Agora a gente vai entrar num papo mais a fundo. Quando a gente nasce, cresce, enfim, né? A gente aprende, tem aprendizados e através desse aprendizado tem crenças. O que a gente acredita e o que acontece, né? Então, o que acontece com as crenças familiares? Eu vou perguntar aqui que é mais interessante. Os pais de vocês ou algum parente próximo tem algum medo de algum animal que vocês também têm medo? Geralmente, né, quem mora mais no interior é cobra. Ou pode ser algum animal que vocês não gostem, né? Que às vezes não necessariamente ao medo, mas está ligado ao medo também. Sim. Porque trabalha o nosso inconsciente. Então, por exemplo, se o meu pai teve um trauma, uma experiência ruim com um animal, uma cobra, vamos dar o exemplo aqui. Eu posso automaticamente ter medo dessa cobra também e não ter passado por isso. Mas eu vi o que aconteceu com ele, o que, né, que ele passou mal, enfim, e eu tomo isso para mim e eu fico com medo. Entenderam como é que é? O condicionamento social, condicionamento familiar é a crença, é o que a gente passa e acredita no ambiente familiar e social. Aí o social é na escola, em outros lugares que você convive. Certo? Tá ligado os dois, né? O condicionamento social e o da observação, que é isso que eu falei, que o meu pai passou por isso, enfim, eu observo e tomo esse medo para mim. Quem se identificou aí? Quem descobriu um medo? Quem descobriu algo ligado à família? Tenho medo de abelha. Por que, Ju? Você sabe? Me conta. Por causa do meu pai. Então, é uma experiência que ele viveu e que você pegou também. E automaticamente já tá gravado isso, tá? No teu cérebro, tá lá no inconsciente, como eu falei. Bicho não, mas minha família tem medo de tempestade. Ótimo, Paty, é isso aí. Tem também casos assim. E é muito comum, tá? Principalmente pessoal que mora no interior, que era, né, mais perigoso, enfim. Tem também. E provavelmente teve alguma situação que aconteceu aí com antepassados, né? Ou seus pais ou seus avós. Algo aconteceu durante a tempestade. E a Ju, o pai foi picado pela abelha e foi no hospital. É bem complicado a picada de abelha. Mas é essa questão, né? Às vezes o seu pai tinha não sei, né, quantas picadas, porque muitas picadas não precisa ter alergia, né? Mas tem pessoas que têm alergia que agrava mais ainda, né? Alguém quer participar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ju, quer participar ao vivo? É isso? Escreve aqui pra mim.
Então, isso vai desencadear não só, né, o emocional. Geralmente, começa com o mental, depois o emocional, tá? Através do pensamento, gera uma emoção e gera a química no corpo, que é onde o cérebro vai passar a informação para o corpo. Não, ok, lindona. E aí, já deu um norte, né? Agora vamos voltar então, porque a gente tem vários tipos de medo, tá? Mas só para vocês entenderem como acontece. E o medo, desculpem, o medo ele desencadeia por essas situações, mas vocês podem desencadear por situações menores. Às vezes não precisa um trauma, não precisa essa questão ali da família e tudo mais. A gente acaba sentindo medo por questões menores que ameaçam a gente. Então, tá ligado também a muita preocupação do futuro, tá? Muitas pessoas têm medo do futuro, por quê? Porque não se sentem seguras. Ao contrário do medo é a coragem, né? Então, quando eu não me sinto segura, eu não tenho coragem. Eu tenho medo. Então, eu fico insegura e acabo gerando medo. E fica na preocupação antecipada, que tá ligado também à ansiedade, né? Quem é ansioso aí? Quem é ansioso ou ansiosa? Eu. Minha filha. Super. Acontece, né? Então, se a gente trabalha a ansiedade, a gente consegue trabalhar o medo na gente também. Porque a ansiedade nada mais é que essa preocupação, essa falta de segurança. Tá muito ligado ao futuro, de pensar o que vai acontecer, do que eu não sei o que vai acontecer. E isso me gera ansiedade e medo. Tá? Então, tô falando tudo isso para quê, né? Primeiro, para vocês conhecerem o corpo de vocês, tá? Conhecimento é um ponto chave, tá? Para vocês superarem coisas. Como eu passei ali com o gatilho que eu falei para vocês, né? Talvez sem o conhecimento eu teria ficado da mesma forma que eu fiquei lá atrás. Irritada, nervosa. Medo de algo que não conseguimos controlar. Olha só, isso a gente já vai falar daqui a pouquinho. É interessante, tá? Tá muito ligado. Inclusive, eu vou entrar no assunto que o pessoal. Eu fiz uma enquete lá no grupo do WhatsApp que eu tenho. Acho que o pessoal tá aqui, né? Mas o que mais votaram foi medo de confiar nos outros e medo de julgamento. A gente já vai entrar um pouquinho sobre esse assunto também, tá? Pessoal que não tá lá no grupo, mas que tá aqui já para ficar informado, tá? Então é muito importante a gente saber gerenciar os nossos medos, porque quando a gente consegue gerenciar, a gente lida com a situação melhor. Senão a gente fica onde? Na luta e na fuga o tempo todo. Lembra que eu falei que eu ficava assim, ó, alerta? A gente fica o tempo todo em alerta. E uma hora o teu corpo vai pedir descanso e você vai estar exausta. O exausto, né? Tem homens aqui na live. Tá? Então, assim, é importante a gente conhecer isso, ok? Vamos seguindo. Então, vamos entender um pouquinho do medo de confiar nos outros. Quem aqui tem medo de confiar nos outros? Fala eu.
Vamos ver se alguém vai falar a verdade aqui. Quem tem medo de confiar nos outros? Coloca eu. Tô achando que ninguém quer entregar. Ninguém quer falar. Paty, eu. Fabi, eu. É isso aí, lindonas. Todo mundo tem um pouco de medo de confiar nos outros, tá? Por que que eu falo isso? Todo mundo. É forte isso, né? Mas em algum momento da vida houve alguma dificuldade, tá? Ou prometeram e não cumpriram. Em algum momento da vida, dificilmente alguém não passa por isso, tá? Quando criança, né? Prometem uma coisa e não faz. Acaba gerando a falta de confiança, né? Porque a palavra, promessa. Deixa eu arrumar aqui meu fone. Que mais? As experiências passadas estão muito ligadas com isso, tá? Vamos mais a fundo. Traumas emocionais. Alguém que você confiava muito fez algo que você, né, que não te fez bem. Mentiu, enganou, traiu, machucou, esqueceu de você, abandonou. E também tá ligado a uma questão que a gente não olha muito, tá? Mas que acontece. Dificuldade em confiar em nós mesmos. Quando a gente não confia, quando a gente não tem essa segurança, porque a gente deposita às vezes essa segurança no outro, só para vocês entenderem, né? Porque acontece muito em relacionamentos, tá? Eu deposito muita confiança no outro e esqueço um pouco de mim. Então, também tá ligado a esse medo, tá? Falta de confiança em si mesmo também tá ligado em eu não conseguir confiar no outro. Ok? Então, como eu falei, pode ser por quê? Porque você já foi enganado, traído, né? Ferido. A Ju falou só um pouco assim. Sim, Ju, que bom que você reconhece. Temos erros e acertos. É importante a gente saber onde a gente está, tá? E é onde a gente começa a ter esse conhecimento para começar a curar, porque a gente não consegue resolver uma coisa sem estar olhando para nós. Então a gente busca muito nos outros. Como é que eu vou confiar nos outros, né? Mas o que você está fazendo sobre essa situação? Da mesma forma, as pessoas não confiam em você, talvez. Por quê? Será que você está fazendo isso acontecer? Você está sendo transparente? Está conversando com a pessoa? Ou você está fazendo ao contrário? Querendo que ela só acredite em você por palavras e não por ações, né? Tá ligado a isso também. Autoproteção, que é o medo de confiar nas pessoas, é que a gente se protege para a gente não se machucar. Quem aqui faz isso? A maioria faz, tá? Se quiserem assumir aqui, pode escrever eu. E o que acontece? A gente acaba se fechando, né? Criando uma armadura. Isso também tá ligado assim, né? Eu tive um relacionamento passado, me machuquei e tudo mais, então eu me fecho. No próximo relacionamento eu vou ter muita dificuldade porque eu vesti uma armadura.
Então, essa armadura a gente pensa que é só de proteção para a gente não se machucar, né? Para o outro não machucar, não mentir, não enganar. Só que isso prejudica a gente. Por quê? Porque a gente não está vivendo completamente como deveria. A gente está se fechando para sentir essa emoção. Então, o mais prejudicado disso é a gente. E quando a gente consegue trabalhar essa confiança, essa aceitação, tá? Tirar essa armadura, a gente começa a se comunicar melhor e dar limites, com certeza. Então, aí, o você conversar e dar limites é como se fosse um contrato falado com a pessoa. Então, ela vai saber o limite dela. É importantíssimo vocês darem limite para as pessoas, tá? E isso é um trabalho que é constante, vocês vão aprendendo. O que é dar limites? Expressar o que vocês gostam ou não. E é claro que com bom senso, porque a gente não é o dono da razão, mas a gente está falando aqui de consciência, tá? Consciência do que eu quero, o que é respeito para mim, o que me afeta, o que é bom, o que não é bom. Então, o parceiro, vamos falar muito em parceiro, porque o medo de confiar nos outros também tá ligado às pessoas próximas, né? Tá muito ligado a relacionamento amoroso aqui. Claro que acontece com outros casos também, tá? Mas eu vou entrar mais a fundo aqui em relacionamento. Precisam se comunicar, tá? Para deixar bem claro, é como se fosse um contrato falado, o que eu gosto, o que eu não gosto dentro da relação. É importante. Porque lá na frente, aí você vai poder dizer, ó, a cláusula aqui tava dizendo que eu não gosto, eu não aceito isso, e você também é assim, né? Então, é uma conversa definindo limites. O que acontece? A gente fica com medo de dar limites, de impor limites. E daí lá na frente a pessoa faz, erra, né? E daí gera desconfiança, gera tudo o que não deveria. Tá? Então é bem um passinho para vocês se conhecerem, desculpa. Conhecerem que é etapas e tudo é aprendizado. Não adianta querer cobrar uma coisa lá do fulano se você não falou para ele. Tá dando de entender? Da mesma forma, o controle excessivo. Tem esse lado também, né? Que a gente tem polaridades, né? É de mais ou é de menos, né? Então, a desconfiança excessiva também não é boa. O que tá ligado, eu acho que uma pessoa falou aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Medo de algo que não conseguimos controlar. Essa frase tá ligada a eu não permito, eu tenho dificuldade de deixar os outros no controle. Eu que tenho que estar no controle. Faz sentido também? Me contem, gente. Vamos, bora. Vocês estão muito quietinhos aqui. E é isso, né? Sobre o medo de confiar nos outros. Faz sentido, ok? Entende que não é só do outro, é sempre uma autoavaliação. Porque o outro é reflexo da gente, né? Não sei se vocês já viram, né? Sobre frequência, sobre vibração.
o outro é reflexo do que está dentro. Então, se eu me sinto insegura, se eu não confio, eu vou atrair a outra polaridade, a pessoa que vai fazer eu não confiar. É uma lei universal, tá, gente? A lei do equilíbrio. Ok, perfeito. E agora vamos falar do medo de julgamento. Quem tem medo de julgamento, quem tem medo da opinião dos outros, aqui na internet, né, de aparecer nas redes sociais, medo de alguém falar alguma coisa, julgar. Quem tem? Ou a rede social, ou outro lugar. Medo de se expor. Me contem. Mais ou menos, tá bom, Ju? Isso aí. Tem graus, tá? Exatamente assim. Tem pessoas que sentem mais expostas e pessoas que não sentem tanto, mas tem um grau. E o que que acontece? O medo de julgamento está ligado à nossa autoestima e à nossa confiança. Muitas pessoas acham que a autoestima é só beleza. A autoestima vem de dentro, do nosso sentir, de nós confiarmos, de nós reconhecermos quem nós somos, com erros e acertos, com defeitos e qualidades, que ninguém é perfeito. Então a gente tem que assumir isso na gente, que a gente também não é perfeito. Só que o medo vem ali junto, né? Eu tenho medo porque não sou boa o suficiente, porque vão achar isso. Então, a autoestima está ligada à nossa confiança em nós mesmos, tá? Não só a beleza. A beleza está ligada, por quê? Porque quando a gente desenvolve, né? Tá ligada à nossa aparência de eu aceitar como eu sou, né? De eu me gostar, de eu me cuidar. Então, por isso a autoestima tá ligado à aparência, mas não é só a aparência, tá? Então vamos lá. Vou dar alguns exemplos aqui também. Autoexigência. Quem aqui trabalha muito essa questão de que eu tenho que ser perfeita? Eu me cobro demais. A autoexigência tá ligada a isso, tá? A buscar a perfeição, que tá ligado muito, como eu falei, da autoestima, né? De trabalhar as nossas qualidades e defeitos. Fábio, eu? Sim. Pati, mais uma vez. Sim, caindo fichas, né, gente? É legal isso, tá? É importante a gente reconhecer. Todos nós temos algo a desenvolver. Então a gente se cobra demais e acaba não fazendo. Tá ligado à procrastinação. Quem deixa de começar a fazer alguma coisa por medo? Daí vai deixando, daí nunca faz. Me contem. Isso é uma questão que está acontecendo muito com as pessoas. Porque parece que não é boa o suficiente, porque vem a síndrome da impostora, né? Que eu nunca sou boa. Ou do impostor para homens. Eu, Ju. Então acaba nunca começando. Acontece. Pega um exemplo aí de gente grande, né, gente? De McDonald's, Coca-Cola. Não começaram do jeito que estão. Começaram naquela época.
Muitos começaram na garagem. Começaram com o que tinham. Só que a gente começa a se sabotar. A autossabotagem é um medo também. Medo de errar. Medo de não dar certo. Eu quero que vocês saiam da live aqui com a cabeça assim, ó. E dizer, olha que o medo tá controlando. Olha que o medo tá me controlando. Verdade. Mais um, evitar a exposição, como eu falei. Quanto mais exposta eu fico, mais chance de os outros julgarem. Aí aqui vem as opiniões, né? Aqui na rede social tem bastante, o pessoal dando opinião, né? Acontece, gente. Medo de não dar conta, Pati, O medo de não dar conta também é uma questão de sabotagem, tá? Porque nem começou. Aí já fica imaginando lá na frente, tá? E da exposição, então evita, você acaba evitando lugares, evitando situações, principalmente lugares novos, diferentes, ou que você vê que vai ter muitas pessoas não... Na sala de aula também, né, na época de estudo, não levantava o dedo, né, para responder alguma coisa, por quê? Porque ia chamar atenção. Então, esse medo de exposição é por causa do medo das pessoas te contrariarem ou falarem alguma coisa, algum defeito, alguma questão sua que você não goste. Certo? O que mais? A baixa confiança, como eu falei, né? Não confiar em si mesmo, subestimar aí, se colocando para baixo, se diminuindo muitas vezes, porque muitas vezes falta só você acreditar em você. Tá ligado essa questão que a Paty falou, medo de não dar conta, né? Trabalha a confiança. Às vezes você tá se subestimando, tá achando que não consegue e vai conseguir. Duvida da capacidade. E o que tá ligado a isso, né? A gente valoriza muito a opinião do outro, né? Que é a validação. Eu busco por validação, eu busco que os outros falem que tá certo, os outros que vão falar alguma coisa, vão aprovar se tá certo ou não. Isso é ruim. Depender da opinião do outro para isso, porque é uma escolha sua, é um desenvolvimento seu. Então não busque validação da opinião do outro, certo? A confiança primeiramente está em você. Eu vou repetir porque tem pessoal chegando aqui, tá? Então você tem que trabalhar muito a tua autoestima. O que é autoestima? Confiança em si mesmo, aceitar quem você é, com defeitos e qualidades, que todos nós somos assim. Mas muitas vezes a gente quer esconder os nossos defeitos, as nossas falhas, né? Por que a gente não pode errar? Será que não tem, eu não diria nem conserto? Será que não tem outras oportunidades? Se eu errar e depois aprender? Será que sempre é ou acerta ou não dá certo? Quem acha que é isso? Inclusive, quem é empreendedora e novo tem que trabalhar muito isso, tá? Desenvolver os erros e acertos. Por quê? Porque é um desafio empreender. E a gente vai errar e vai acertar.
Faz parte do progresso, inclusive. Até alguém falou bem no começo da live aqui. Faz parte do progresso. O medo é nosso amigo, né? Falaram ali. Quem não erra não aprende. Depende. Pode ter uma crença aí. Errando a gente aprende sim, mas não necessariamente a gente precisa errar para aprender, tá? Mas tá ligado sim também. De aceitar o erro. O mais importante é isso. Aconteceu, aprenda. Ok? E a conformidade excessiva. Eu me conformo com o julgamento negativo das pessoas. E aí? Esse é um ponto bem para analisar bem, tá? Porque é como se validasse muito a opinião do outro e você se diminuísse. Ninguém precisa se diminuir. Aí deixa de fazer por si mesmo as vontades, as necessidades, porque se coloca para baixo, se coloca menos que a pessoa. Isso também pode estar ligado no relacionamento, tá? Com o companheiro, às vezes quer se diminuir para o outro não criticar. Tá ligado também a querer se encaixar em padrões. Como temos padrões, né? E aí, gente, me contem. Me contem se vocês entenderam como é que funciona o medo, o tal medo. E agora eu quero perguntar para vocês se ele é amigo ou inimigo. O medo é amigo ou inimigo? Me respondam. O que vocês acham? Acho que os dois. Vou esperar o pessoal responder aqui. Quem mais acha isso? Os dois. Os dois. Ok. Agora eu vou responder. Os dois, tá? Mas desde que, como eu falei para vocês lá no começo da live, seja controlado esse medo. Porque o medo, ele nos protege. Ele dá um alerta, né? Opa, algum perigo, certo? Ótimo, Pati. Quando se tem autoconhecimento, ele é amigo. Isso mesmo. Porque ele é uma segurança pra gente, desde que a gente entenda o porquê. Lembra que eu dei o exemplo que aconteceu comigo? Eu entendi que era um gatilho. Então, eu não deixei o medo interferir de novo, como aconteceu lá na primeira vez. Tá? Pessoal que tá assistindo a live que não pegou o começo, vai ficar gravado aqui no perfil, tá? Se vocês quiserem assistir depois. Tudo na medida certa sempre, Simone. Equilíbrio, exatamente, tá? Mas, deixando bem claro, né? A gente precisa, às vezes, entender mais a fundo esse medo. Realmente, tá? Não é só emocional, como eu falei, é a química do corpo. Teu corpo vai produzir hormônios para se defender,
tá? Então, quando eu falo de traumas, é necessário ir mais a fundo, tá? Então, eu indico terapias, né, acompanhamento para você ressignificar, ou seja, tirar a emoção que aconteceu lá naquele acontecimento para não ficar gravado no inconsciente, no seu cérebro, para não repetir, tá? E isso é um acesso que é em camadas, aos poucos, mas consegue, tá? E a qualidade de vida que te dá isso é muito grande, porque o medo ele afeta todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa realização pessoal. Ah, como eu falei, procrastina, não faz, vai deixando, até virar uma bola de neve, né? Daí não consegue mais fazer nada, tá? Então, é exatamente isso, é acessando e aprendendo a reação do seu corpo. Gente, quero perguntar para vocês, agora a gente está em uma hora de live, mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês para não estender demais, né? É um assunto que é bem profundo, mas aqui eu trago um trechinho para vocês começarem a entender, tá? Para não ficar cansativo também, vocês terem aí os afazeres de vocês. Mas eu vou deixar gravado se vocês quiserem reassistir, ou o pessoal que entrou depois para pegar o começo, né, da live. E vou deixar em aberto se vocês têm alguma pergunta, primeiramente. E eu até esqueci de falar que tem sorteio. eu vou sortear uma leitura de baralho cigano aqui com o pessoal que estava aqui respondendo e participando. Tá? Mas me falem aqui se tem alguma pergunta ou quer comentar alguma coisa. Me falem. Ninguém, esse povo tá sem dúvidas. Meus alunos exemplares. Ok. Então vamos lá. Gente, eu vou fazer um sorteio breve. Quem quiser participar, é claro, né? Fiquem à vontade. Para uma leitura de baralho. Daí depois a gente conversa lá, se você quer para um setor da vida, tá? Pode ser escolha, daí lá a gente conversa no privado, tá? Se é relacionamento, se é trabalho, é uma orientação. Quem tem medo aí de orientação de baralho, não é premonitório, tá, gente? É realmente para você entender o teu processo e usar isso a seu favor, tá? Se você nunca fez a leitura, né? É uma ferramenta de autoconhecimento. Então, eu vou sortear um número. A gente tá aqui com 4 pessoas agora na live, é o que tá aparecendo aqui para mim. Eu vou sortear um número e vocês falam aqui. Pode ser? Se não quiserem o sorteio, tá tudo bem, gente. Só preciso saber se vocês querem. Aí, vamos para... Sim, a Paty quer. Ju, quero. Ok. Então, vamos lá. Eu vou escrever um número aqui no papel. Ah, deixa eu tirar a caneta que às vezes vocês vão saber qual que é o número, né? Eu escrevendo aqui. Ó, eu escrevi, tá aqui, tá? Ó, pra vocês não... Vou deixar aqui pra não... Vocês verem que eu não vou mudar, tá?
Número de 1 a 10. Quem falar primeiro que vai aparecer aqui pra mim, tá bom? Lembrando que por causa da internet, às vezes aparece diferente pra cada pessoa, mas o que vale aqui pra mim, tá? De 1 a 10, vai lá. Eu adoro, você é maravilhosa. Você também, lindona, obrigada. Opa, já temos uma ganhadora. Deixa eu tirar um print aqui, peraí, gente. Ih, só um pouquinho. Ai, gente, como é que eu tiro o print aqui? Só um pouquinho. Vixe. Peraí. Foi. Eu acho que deu pra ver, mas enfim. Foi a Fabi Lenco, ó. Acho que pra vocês também deve ter aparecido a pessoa, a mesma pessoa, né? Ok? Vou anotar aqui, Fabi. Amei! Êêêê! Gratidão, lindona. Depois eu te dou um oi, tá? No direct, tá? Daí a gente combina. Parabéns! E é isto! Gente, adorei fazer a live. Adorei vocês terem participado também, porque a gente às vezes quer passar o conhecimento, mas quer vocês também aqui participando, que é importante, tá? Eu quero agradecer a todas que estão desde o começo, ficaram aqui até o final. Obrigada, muito obrigada. E eu vou, enfim, né? Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdos, porque conhecimento ela é muito importante, né? Se vocês quiserem eu trago mais conteúdos, a gente vai fazer mais encontros assim, de 1 horinha, né? Para não ocupar muito tempo de vocês também, tá? Mas a live ficará gravada para vocês assistirem toda ela, para quem não conseguiu. Eu que agradeço, gente. Muito, muito, muito obrigada. Tá? Começando a semana aí, destravando o medo. Vamos olhar para esse medo, vamos entender mais, tá? É importante. É muito importante. Muita gratidão, tá? E até breve, eu diria aqui, né? Fica aí o convite para se vocês quiserem mais lives, estou disponível. Muita gratidão, tá? Meninas, uma boa noite. Homens também que estão participando. As meninas é porque eu já conheço aqui, né? Mais intimamente. Muito obrigada, tá? Tenham uma boa noite e até mais.